Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse programa é para você que ama Deus de verdade, mesmo quando não entende as coisas que acontecem na sua vida. É aqui que você ouve mensagens cristãs inspiradas, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração. Muitas vezes eu ouço pessoas questionando Deus, aquelas que acreditam nele, claro. Elas questionam as histórias da Bíblia e por que Deus permitiu isso e aquilo, não concordam com as coisas que Deus deixa acontecer nesse mundo e acham que ele está errado em um monte de coisas. Chega até a ser engraçado um ser humano questionar o seu Criador. Mas será que Deus comete erros? Será que Deus cometeu um erro quando colocou Adão e Eva no jardim do Éden e deixou eles fazerem a escolha errada? Ou será que Deus estava tentando ensinar ao homem a tomar decisões e assumir as consequências por seus erros? Afinal de contas, Deus lhes deu a livre escolha. E essa nós temos até hoje. E será que foi realmente um erro quando Deus escolheu Moisés para libertar seu povo? Treinou-o no palácio do faraó e depois deixou que ele matasse um egípcio e fugisse para salvar a própria vida? Ficar 40 anos cuidando de ovelhas foi um erro ou será que foi a maneira de Deus ensinar a Moisés tudo o que ele precisava aprender e treiná-lo para ser o homem humilde que ia libertar o povo? Um homem que dependia totalmente de Deus e não de si mesmo. Será que Deus errou quando escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel? Um sujeito que a princípio parecia humilde, mas depois ficou todo orgulhoso e parou de escutar o profeta, parou de obedecer a Deus e resolveu fazer só o que queria. No final, Saul já estava até matando os sacerdotes de Deus e consultando adivinhos. Será que isso foi outro engano de Deus ou apenas parte do seu plano para treinar e educar o verdadeiro rei que ele estava preparando? Aquele menino ruivinho e sardento, pastor de ovelhas que ficava cantando louvores para elas. Ele confiava tanto em Deus que não tinha medo de lutar contra ursos e leões para proteger suas ovelhas. E quando chegou a hora de encarar um gigante, ele não vacilou. Mas e depois, quando Davi se tornou rei? Será que foi um erro de Deus permitir que ele se apaixonasse por Batseba, cometesse adultério e até assassinato? Ou será que também foi tudo necessário para humilhar Davi e todo o reino? E lembrar a eles que era o Senhor que os tornava grandes? Porque àquela altura Davi já estava se sentindo tão grandioso que nem saía mais para lutar as guerras. Ficava no palácio dormindo até tarde e começou a achar que podia fazer de tudo. Mas Deus permitiu que ele caísse do trono, fugisse do próprio filho Absalão e passasse por mais apertos na vida, para Davi se lembrar de quem foi que o colocou no trono. E depois de todo esse sofrimento, nasceram mais lindos salmos e mais louvores a Deus pelo seu amor e a sua misericórdia. Quando Davi voltou para o trono de Israel mais tarde, voltou muito mais humilde e mais dependente de Deus e da sua graça. E quanto ao poderoso profeta de fogo, o Elias, será que foi um fracasso para o ministério dele quando teve que fugir da rainha Jezabel?
depois daquela sua grande vitória no Monte Carmelo, fazendo descer fogo do céu e impressionando todo o povo de Israel, Elias teve que fugir de uma mulher. Será que isso foi um erro de Deus? Ou será que ele estava apenas fazendo do seu profeta um homem ainda maior e mais humilde? Porque depois Elias acabou sendo levado direto ao céu sem ver a morte. E o Jeremias, o grande profeta da destruição, ele anunciava a invasão de Israel e aconselhava o povo a se render à Babilônia, mas acabou pendurado na porta do templo para seus irmãos cuspirem na cara dele. Será que não foi um enorme fracasso? E depois Jeremias ainda foi jogado num poço de lama, afundando até o peito. E no final acabou na prisão, rotulado como traidor da nação e do seu próprio povo. Será que Deus não tinha um jeito melhor de dar a mensagem sem Jeremias ter que sofrer tanto? Ou foi tudo um plano de Deus para manter o seu profeta humilde e em segurança dentro da prisão, enquanto todos eram mortos e capturados lá fora? Porque depois ele acabou sendo solto pelos inimigos de Israel e foi abençoado, protegido e sustentado por aqueles que ele menos esperava. Puxa vida, Senhor, será que não tinha uma maneira mais apropriada de fazer isso? Acontece que Deus normalmente não faz as coisas da maneira apropriada e aceitável. Na maioria das vezes ele é inesperado, inapropriado e age totalmente contrário à expectativa natural. Por isso mesmo está escrito lá em Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E ainda tem o 1 de Coríntios 2,16. Quem conhece a mente do Senhor e quem pode lhe ensinar qualquer coisa? Afinal de contas, quem você pensa que é para dizer a Deus como fazer as coisas? Deus sabe muito melhor, e se Ele tentar te explicar o que está fazendo, você não vai entender nada. Então pare de tentar dizer a Deus como Ele deve agir. Olha, Senhor, eu acho que você tem que fazer as coisas assim do meu jeito para eu não ter que lutar tanto e não ter que resolver tantos problemas. Não posso deixar de lembrar que a maioria dos nossos problemas foram causados por nós mesmos, por decisões mal tomadas, orgulho, teimosia, ou seja lá o que for. E o que não foi por nossa causa veio até nós por um bom propósito. Se você não tivesse problemas e dificuldades, provavelmente ia ser uma pessoa muito mais dura, insensível, arrogante e cheia de si. Aquele tipo que acha que não precisa de Deus. E Deus quer que você precise dele, porque Ele gosta de ter você mais perto dele. Deus ama fazer as coisas ao contrário da maneira que nós achamos que Ele deveria fazer. Foi por isso que Deus não deixou Gideão lutar contra os midianitas com os 33 mil homens que ele reuniu. Em Juízes 7:2, o Senhor disse a Gideão: é muito o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Vocês vão se gloriar contra mim e dizer que foi seu próprio poder que lhes deu a vitória. Então Deus fez Gideão dispensar todo o exército e ficar só com 300 homens. E aí esses 300, Deus ainda disse que deveriam ficar quebrando vasos no meio da noite, gritando, sacudindo tochas e tocando trombetas.
Essa era a maneira mais louca de lutar uma guerra, a maneira de Deus e não do homem. Que jeito ridículo de enfrentar um exército inimigo enorme! Não tinha glória nenhuma nisso. Mas foi o que Deus fez. Enquanto eles quebravam os vasos de barro, gritavam, balançavam as tochas e tocavam as trombetas, Deus fez o trabalho sujo. Deixou o exército inimigo num estado de medo e confusão tão grande por causa daquele barulho que eles acabaram se matando uns aos outros. E Gideão venceu a batalha, mas tinha que ser um sujeito louco como Gideão para acreditar em Deus e seguir o seu método maluco. E vocês lembram do Sansão? Ele era um juiz de Israel, um cabeludo que ficava atrás das mulheres estrangeiras se metendo em brigas. Que sujeito mais maluco Deus escolheu para defender seu povo? Deve ter sido um erro. Ou será que Deus queria mostrar que podia usar qualquer um, até mesmo um maluco cabeludo como Sansão? Por causa disso, aprendemos que Deus faz as coisas de forma inesperada, porque Ele é Deus. Mas mesmo assim, Senhor, que ideia maluca foi aquela de mandar o seu profeta Isaías pregar pelado por 3 anos? Eu sei que o Senhor estava ilustrando o que ia acontecer com os prisioneiros do Egito e da Etiópia, mas as pessoas devem ter achado aquilo tudo muito estranho. Sem falar que o Senhor dificultou muito para nós explicar hoje em dia esse tipo de comportamento para quem lê lá Isaías 23 e 4. E depois ainda tem o Oséias. Esse cara era diferente. Um tempo atrás eu vi um filme com a história do Oséias, muito bom, mas tudo muito romantizado. Só que na história a primeira coisa que Deus falou para ele foi: case com uma prostituta, porque a terra se prostituiu e se desviou de mim. Oséias 1:2. E isso já era uma atitude meio duvidosa para um profeta, mas não ficou só nisso. Depois, mais para frente na história, Deus vai e manda ele adulterar com a mulher do seu amigo, Oséias 3:1, porque o povo de Israel estava adulterando com outros deuses. Tudo bem que Deus tinha um objetivo e queria demonstrar uma realidade, mas isso não era atitude de profeta, principalmente porque pela lei de Moisés quem cometia adultério deveria ser punido com a morte. E o próprio Filho de Deus, vamos falar sério, será que não tinha um jeito melhor e mais respeitável de Jesus vir aqui para a terra? Será que o Rei dos Reis não podia ter nascido num palácio com toda a atenção da corte e com a honra e louvor dos seus súditos, ao invés de nascer num estábulo fedendo a cocô de vaca, embrulhado nuns trapos, deitado numa manjedoura? Aliás, a manjedoura é tão glorificada que o povo esqueceu que ela é só uma caixa tosca onde os animais se alimentam. Ia ser muito mais fácil se o pai dele tivesse sido um rico poderoso em vez de um carpinteiro pobre. Jesus ia ter muito mais aceitação se tivesse escolhido os discípulos entre os estudiosos da lei, os sacerdotes do templo, e se tivesse também conseguido uma licença de Roma com o governador. Para que ele teve que escolher pescadores fedorentos, cobradores de impostos odiados pelo povo, prostitutas e bêbados? Só gente de reputação duvidosa. E ainda ficava todo mundo andando junto, dormindo junto na casa dos outros, aquele bando de homens e mulheres amontoados. Claro que os sacerdotes iam achar tudo muito estranho.
Jesus foi radical demais, ficou desafiando os religiosos, curando no sábado, que era um dia sagrado. Ficou chamando os fariseus de hipócritas, expondo a falsidade deles na frente do povo todo. Eles tinham uma fachada tão boa, estava tudo tão bem organizado e sob controle. E o Senhor não precisava ter feito aquela maluquice de espancar os mercadores dentro do templo, virar as mesas e espalhar o dinheiro deles. E 2 vezes ainda por cima. É claro que eles não iam gostar disso. Jesus, se o Senhor tivesse sido mais recatado, se andasse mais bem vestido, em melhor companhia, se frequentasse o templo sem arrumar confusão, e não ficasse por aí bebendo na casa dos outros, e muito menos fazendo bebida em festa de casamento, ia ser muito mais fácil para nós explicar o seu evangelho para as pessoas. Realmente o Senhor dificultou para nós cristãos. Te seguir não é fácil. Antigamente estava tudo muito bom lá com o tal do olho por olho e dente por dente da lei de Moisés. Se alguém desse um tapa na minha cara, eu podia ir lá e enfiar a mão nele sem remorso. Aí vem o Senhor com esse negócio de dar a outra face, perdoar os que nos ofendem. Isso é muito difícil, Senhor. Até os monges budistas bacaninhas ensinam artes marciais para dar um pau nas pessoas que merecem. Aí vem o Senhor e fala: não vos vingueis a vós mesmos, minha é a vingança, eu retribuirei. Romanos 12:10. E agora nós temos que engolir o sapo e confiar no Senhor. Muito difícil. O Senhor não pegou leve Jesus, até os seus sermões eram pesados. Aquele lá de João 6,53, sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, espantou um monte de discípulos. O Senhor se lembra. Eles acharam que o Senhor estava pregando canibalismo. Antes estava tudo certinho, bem definido. Aquele sistema de troca da lei de Moisés era muito mais fácil. Cometeu um pecado, oferece um sacrifício e pronto. Toma lá, dá cá, tudo certinho. Todo mundo mantendo as aparências, fingindo de santo, limpando a consciência com uma oferta e pronto. Tinha que dar o dízimo também, mas pelo menos era melhor do que aquela conversa sua de vender tudo, dar aos pobres e te seguir, em Mateus 19:21. Como assim? E o Senhor ainda veio falar para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, com o que íamos comer ou com o que nos vestir. Esse cristianismo que o Senhor ensinou, Jesus, é muito radical. Não cabe dentro de uma igreja. O povo gosta de coisa mais fácil, sem compromisso, tipo uma reunião por semana, dá uma ajudinha quando pode e pronto. Nada muito radical. Ninguém quer o Senhor se metendo na vida deles, só se precisarem de ajuda, claro. Mas sem essa obrigação de ter que ficar falando do Senhor para todo mundo e defendendo a fé. Esse negócio de pregar João 14,6, que o Senhor é o único caminho e que ninguém vai para o céu se não te receber como Salvador, isso é muito extremista. Tá certo que o Senhor deu a vida, sofreu, morreu e foi até o inferno para nos livrar. Mas o povo sempre gostou mesmo de viver sem compromisso, enganar a mulher, trair o marido, extorquir dinheiro, levar vantagem em tudo, mentir, ficar se gabando de ter passado a perna no próximo e ir à igreja só quando precisa limpar a consciência. Aí o Senhor vem falando para a gente dar preferência uns para os outros, amar o próximo como a si mesmo, e ainda pede que nós amemos os nossos inimigos. Aí é demais, Senhor. Tudo bem que do seu jeito nós somos mais livres, mas o compromisso é muito maior e o sacrifício também. Será que não tem um jeito mais fácil, Jesus?
Eu, Concécio, aprendi que não tem um jeito mais fácil. E a resposta sempre esteve na Bíblia. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mateus 7,14. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que o encontram. Mateus 20,16. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 1 Coríntios 1, 26, 27. Não são muitos os sábios, nem poderosos, nem nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas para confundir as fortes. Isaías 53, 3. Jesus foi desprezado como escória da humanidade, homem de dores, experimentado em sofrimentos. Mas ele nos disse em João 15:19: Vocês não são do mundo, eu os escolhi do mundo. E finalmente, 1 Coríntios 1:25: A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então pare de questionar Deus, Ele não comete erros. Aprenda a andar perto dele, procure aprender mais sobre ele na Bíblia, leia com um coração aberto, tome sempre um tempo com ele, fortaleça sua fé, aprenda a confiar em Deus de verdade. Aí você vai descobrir que não há caminho melhor do que o caminho de Deus. E vai aprender que Ele tem o melhor para aqueles que o amam. Continue seguindo a Deus mesmo quando não entender o que está acontecendo, porque Deus não comete erros. Há uma só esperança para salvar sua alma, tirando a insegurança. Há uma única porta, há uma única luz. Se queres nascer de novo, peça a Jesus que entre no seu coração. Porque estamos vivendo no tempo do fim. Porque estamos vivendo no tempo do fim. Há uma só verdade, há um só pastor, há um só mestre, há um só Senhor. Ele te ama, pare e escuta, escuta sua voz, peça a Jesus que entre no seu coração. Porque estamos vivendo no tempo do fim. 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 Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e se estiver gostando e quiser mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp 319-9690-3688 319-9690-3688. Hoje estou falando que Deus não comete erros. Ele sabe muito mais do que você. Afinal de contas, Ele é que é Deus.
É claro, se você perguntar a um ateu quem sabe mais, se é Deus ou o homem, com certeza ele vai responder que o homem sabe mais, porque para ele Deus não existe. Mas se perguntar para uma pessoa que acredita em Deus, muito provavelmente ela vai responder que Deus sabe mais. E eu imagino também que todos os cristãos vão responder da mesma maneira. Vão dizer que Deus sabe mais que o homem. Só que mesmo afirmando isso, eles agem de forma contrária. Apesar de saberem que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele sabe de todas as coisas, ainda assim muitos cristãos discordam de Deus a maior parte do tempo. Muitas vezes se acham injustiçados e reclamam que Deus não está sendo bom para eles. E quem age dessa maneira pensa que sabe mais do que Deus. Afinal de contas, sou eu que estou vivendo a minha vida e eu é que sei tudo o que tenho que passar, as minhas necessidades, minhas dores, as coisas que eu preciso. A pessoa que fala assim realmente acha que Deus não sabe de nada, porque ele não vive a vida dela e não sente o que ela sente. Mas quem conhece Deus de verdade sabe que Ele conhece tudo o que se passa no coração de cada ser humano. Ele colocou o primeiro homem aqui na Terra há mais de 6.000 anos. Deu tudo do bom e do melhor para esse homem e ainda assim o sujeito não se saiu bem. E Deus sempre viu e sentiu o que cada ser humano pensa e o que faz com o que tem na sua mente. O tempo todo Deus vigia, guia e cuida de cada um de nós, até mesmo dos que não gostam dele. Ele até se tornou um de nós para nos compreender melhor. Viveu o que nós vivemos e morreu como nós morremos. Ele conhece a sua criação muito melhor do que qualquer um que já existiu. Então, por que você insiste em questionar Deus? Por que acha que sabe mais do que Ele? Mas Deus não sabe o que eu estou passando. Sabe sim. Aliás, Ele sabe muito mais do que você mesmo. Foi isso que o rei Davi escreveu no Salmo 139, 2 e 4. O Senhor de longe entende o meu pensamento. Antes que saia uma palavra da minha boca, Ele já sabe de tudo. Você nunca vai saber mais do que o Deus eterno que te criou. Por isso também Davi escreveu lá no versículo 6 desse mesmo salmo: Senhor, o teu conhecimento é maravilhoso demais para mim e elevado demais para que eu possa entender. Então, ao invés de reclamar e questionar o que Deus está fazendo nas nossas vidas, deveríamos confiar mais nele e entregar tudo nas suas mãos. Como diz o Salmo 137, 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele vai fazer de tudo. Mas é claro que o ser humano gosta de dar palpite, até mesmo nos planos de Deus. Sempre queremos que ele faça as coisas do nosso jeito e não do jeito dele. Até mesmo aquele cristão que é mais ativo na fé, que lê mais a Bíblia e que se esforça sempre para fazer o que é certo, esse também se acha no direito de discutir com Deus, palpitar nos planos dele para a sua vida, principalmente se já leu o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aí o sujeito lê esse versículo e pensa assim: então, se eu tenho a mente de Cristo, eu sei como ele pensa e posso dar um palpite. Mas não é assim que funciona. Lembra do que o rei Davi disse, que eu acabei de ler no Salmo 139, 6? O conhecimento de Deus é elevado demais para que eu possa entender. Então, mesmo que você seja um cristão ativo e fiel, ainda assim só vai começar a conhecer um pouco da mente de Cristo se você se alimentar dele constantemente. Me alimentar de Jesus? Como assim? Quem é cristão sabe, mas eu vou explicar.
Jesus falou em João 6,35: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Depois, no versículo 51, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer esse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E finalmente, nos versículos 53 a 57, Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Parece um discurso sobre canibalismo, mas na realidade é uma forte verdade espiritual. Se você se alimenta de Jesus, vai viver para Ele, e aí então pode ter um pouco mais da mente dele em si mesmo. Pode começar a entender os planos dele para a sua vida. Mas como é que eu faço para me alimentar dele? No primeiro capítulo do Evangelho de João, ele explica que Jesus é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, João 1,14. Então você tem que ler a palavra, ler a Bíblia, se alimentar dela. Mas não é ler superficialmente, não é ler para se informar, mas ler para se alimentar. Você precisa deixar ela entrar na sua mente, no seu coração e te transformar. Precisa engolir e digerir. Tem que refletir no que lê e deixar a verdade escrita nela fazer efeito na sua vida. A Bíblia é um alimento e por isso você não deve analisar a Bíblia, mas sim se alimentar dela. Ah, mas isso que você está falando é errado. Tem que estudar a Bíblia, sim. Tudo bem, estudar é bom, mas se o estudo te alimentar. Vamos fazer uma comparação. Quando é que você alimenta o seu corpo físico? Quando come um prato de comida ou quando estuda sobre os alimentos e suas propriedades nutricionais? Examinar um pedaço de picanha debaixo do microscópio não vai te alimentar. E o mesmo acontece quando você lê a Bíblia. Por exemplo, vamos pegar aquele famoso versículo de João 14,6. Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode ler esse versículo e estudar por horas debatendo sobre o que Jesus estava tentando dizer aqui. Como ele é o caminho, o que significa ser o caminho? Quando ele afirma que é a verdade, o que ele quer dizer com isso? Como ele pode nos levar ao Pai? Quem é o Pai? Porque ele é a vida? E por aí vai, um blá 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 enorme, sem fim. E é isso que muitos cristãos estão fazendo hoje em dia. Estudam e estudam a palavra de Deus para tentar entender o que será que ela quer dizer. E tem ainda aqueles que gastam horas e horas estudando a língua hebraica para compreender o significado original de cada palavra que foi dita num determinado versículo. Apesar de ser muito bom para o seu ego, pessoalmente eu acho uma enorme perda de tempo. Isso não alimenta ninguém, só serve para aumentar o seu orgulho. Em Mateus 18,3, Jesus disse: Se vocês não se tornarem como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. Sabe por que ele falou isso? Porque a criança não analisa, ela escuta, absorve e aceita o que foi falado. Quando Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi exatamente isso que ele quis dizer. Não precisa interpretar, não precisa analisar,
Você só precisa ler essa frase e absorver, aceitar como verdade absoluta, deixar a sua mente e o seu coração se alimentarem dessa verdade. Deixe a sua alma digerir esse alimento. Aceite esta palavra como uma verdade sólida, real e imutável, e confie nela. Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai chegar nem perto de Deus se não for por meio dele. Pronto, acabou. Não foi muito difícil, foi? Ah, mas a Bíblia é muito difícil de ler, é tudo muito complicado, cheio de parábolas, tudo muito simbólico demais. Não é simbólico não, é tudo verdade. E você é que precisa aceitar isso para ler a Bíblia. Senão não vai conseguir se alimentar dela. Para se alimentar de Jesus, você tem que entender o seguinte. Primeiro, leia de boa vontade. Muitas pessoas não fazem isso, leem por obrigação, não por amor ao que está escrito. Ler a Bíblia com má vontade não vai fazer efeito nenhum no seu coração e nem na sua alma. Se você não quer receber o que está escrito, então não recebe. Ler de má vontade é o mesmo que comer e vomitar depois. Não serve para nada, não te alimenta. Segundo, tem que ter humildade para ler a Bíblia, porque está escrito em Tiago 4:6. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E se você não tiver humildade para aceitar as verdades da Bíblia, vai ser muito difícil se fortalecer com ela. A maioria das pessoas desse mundo se sente muito mais culta lendo sobre religiões orientais, filósofos e pensadores ateus. Citar uma frase do Nietzsche faz a pessoa se sentir mais inteligente que o resto do mundo. Mas falar um versículo da Bíblia vai te rotular como crente. Então, ler a Bíblia em si já é um teste de humildade. Terceiro e mais importante, aceitar tudo que você lê como verdade única. Tudo que está escrito na Bíblia é a verdade de Deus. E você tem que acreditar nisso sem questionar. Nossa, mas aí você está pegando pesado demais. Não dá para acreditar em tudo. Ok, então vamos lá. Você acredita em Jesus? Acredita mesmo? Ele falou que ele é a verdade. Jesus é a verdade. E João falou que Jesus é a palavra. Então a palavra é a verdade. Ah, mas isso é simbólico. Não, não é. Se você acredita em Jesus, tem que acreditar na Bíblia inteira, porque ele acredita na Bíblia toda. Tanto que quando você lê os discursos de Jesus, sempre encontra ele citando passagens do Antigo Testamento. Lá em Mateus 24:37, Jesus, ensinando seus discípulos, falou que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a história de Noé é verdade. Acredite ou não, Jesus não ia usar uma mentira como referência. E em Mateus 12:40 ele disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ainda tem muitas e muitas outras passagens da Bíblia que foram citadas por Jesus, e ele sabia que todas eram verdade. E lá atrás, os profetas do Antigo Testamento também falaram de Jesus. Muitos profetizaram que ele viria e como seria a sua vinda e a sua morte. Então, ou você acredita ou esquece, muda de religião, vá adorar o Deus dos ratos lá no templo da Índia,
Ou então vá adorar o famoso deus das moscas, Baal-zebub, o Beuzebu. Ou então faça como a maioria e adore a ciência, que muda de ideia a cada década. Adore a tecnologia que está em evolução e vai salvar o homem. Você acredita, né? Mas se você decidir acreditar em Jesus e ser um cristão, então seja um verdadeiro. Seja verdadeiro para Deus e para si mesmo. Acredite de verdade, mesmo que seja difícil. Ah, mas eu não tenho tanta fé. Sabe de onde vem a fé? Eu já falei aqui em vários programas. Romanos 10:17. A fé vem de ler a palavra de Deus. Ler a Bíblia, acreditar nela. Então a responsabilidade é sua. Se você faz um esforço para ler, aceita como verdade, mesmo que seja difícil, Deus vai te fortalecer e aumentar a sua fé, porque você está se alimentando corretamente. É aí então que você vai começar a entender a mente de Cristo e a sua fé começa a se fortalecer. Você começa a confiar mais em Deus, começa a entregar mais as coisas na mão dele e passa a questionar menos. Você segue a sua vida usando a fé que adquiriu com aquilo que leu. E isso é o que significa viver por fé. Você vive sua vida da melhor maneira que sabe, dentro da situação que Deus te colocou, e vai aprendendo a lidar com ela e ainda vai agradecendo pelas lições que está aprendendo ao longo do caminho. Mas agora encontrei o caminho que eu sempre quis. Se Ele guia, eu o sigo, sempre vou acompanhar. Vou seguindo o seu brilho, com Jesus, aonde Ele guiar. Feliz enfim. Se Ele guia, eu o sigo, sempre vou acompanhar. Vou seguindo o seu brilho, com Jesus, aonde Ele guiar. Pelos vales e colinas sou guiado Senhor, procurando
Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Se está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp, 319-9690-3688, 319-9690-3688. Deus Sem Igreja também tem um canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas que já foram transmitidos aqui na rádio e também muitos vídeos sobre diversos temas da fé cristã. Hoje estou falando que Deus não comete erros e que Ele sabe muito mais do que você. Quando você entender esta simples realidade, sua vida vai ficar muito mais fácil, mesmo quando ficar difícil, porque é Ele que é o responsável pela sua vida. É claro que isso não significa que você não tem que fazer nada o dia inteiro. Muito pelo contrário, tem que continuar vivendo sua vida, lutando cada dia e confiando nele para o que estiver acontecendo. Ah, meu Deus, e agora? Vai começar a Terceira Guerra Mundial. Nós vamos todos morrer. Tudo bem, não precisa se preocupar. Você sabe que nada que acontece nesse mundo pega Deus de surpresa. Ele já sabe de tudo que vai acontecer e sabe de tudo o que tem planejado para você. Lá no canal Deus Sem Igreja no YouTube tem um vídeo chamado O Destino de Cada Um. Nele eu falei que é você que decide o que vai fazer com sua vida. E é verdade, Deus tem um plano para você e Ele tenta te guiar dentro desse plano. Se você aceitar seguir por onde Ele guia, pode ter muito mais confiança que as coisas vão dar certo, mesmo quando dão errado, porque é Ele que está te guiando e Ele sabe muito bem para onde. Quem escutou o programa da semana passada sobre o impossível vai se lembrar daquela história de 1 de Reis 17, quando teve uma fome terrível em Israel e Deus falou para o profeta Elias ir morar no ribeiro de Querite. Ele foi e obedeceu. E Deus mandou os corvos levarem carne e pão para o Elias toda manhã e toda tarde. Ele bebia da água do ribeiro e Deus mandava um sanduíche para ele. E estava dando tudo errado para todo mundo, menos para o sujeito que estava seguindo a Deus. O lugar mais seguro para você estar é onde Deus quer que você esteja. Ah, mas como eu vou saber? Tem um filme de ação que eu assisti um tempo atrás. Nele, o mocinho vai salvar uma garota presa no navio. Aí os bandidos começam a atirar nele e ele sai atirando para todo lado. Num determinado momento, ele chega para a garota e fala assim: Fique aqui que eu já volto. E sai correndo, mas a garota vai correndo atrás dele e responde: De jeito nenhum que eu vou ficar aqui, o lugar mais seguro é atrás de você. E com Jesus é assim, o lugar mais seguro é bem perto dele. Se você tomar tempo para ler sobre ele na Bíblia, se conversar com ele em oração, abrir o seu coração e tentar sempre se aproximar dele, então vai saber muito bem que está andando perto de Jesus. E vai ter certeza que ele está guiando a sua vida. Isso não significa que você vai ficar livre de problemas, nem livre de dificuldades e nem livre de pessoas chatas. Significa que Deus vai te ajudar a lidar com todas as situações que vierem na sua vida, porque é Ele que cuida de você. Então aprenda a não reclamar quando as coisas não estiverem indo bem. Não fique achando que você sabe mais que Deus. Não fique tentando ensinar a Ele o que fazer.
Deus sabe muito mais que você e Ele não comete erros. Quando estiver passando por um momento muito difícil, faça um esforço maior para confiar em Deus e continuar lutando. Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, disse certa vez aos seus soldados na linha de frente: "Se você está passando pelo inferno, continue marchando." E é o que você tem que fazer: continuar caminhando bem pertinho de Deus e continuar confiando que é Ele que tem que cuidar de você e resolver a situação, porque afinal de contas, Ele é que é Deus, não você. Muitas vezes nós temos que sair da frente e deixar Deus agir, e outras vezes temos apenas que continuar seguindo com a vida, independente das batalhas. Porque Deus vai sempre recompensar aqueles que confiam nele, seja nessa vida ou na outra. Ah, mas eu não quero esperar até a outra vida. Eu acho que você deveria aprender a esperar. É outra coisa muito importante para nós cristãos. Inclusive o apóstolo Paulo também acha. Por isso ele escreveu em 1 Coríntios 2:9: "As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não passaram pelo coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam." E isso é uma coisa muito bacana, é uma informação muito fortalecedora, porque se você sabe que Deus não comete erros, se sabe que é Ele que cuida da sua vida, que é Ele que te guia pelo seu caminho aqui nesse mundo, então sabe que nada do que acontece aqui vai te roubar o que Deus preparou para você lá em cima no céu. E também pode ter certeza que seja lá o que for que Deus tem preparado para você lá em cima, com certeza vai ser muito melhor do que qualquer coisa que você já experimentou aqui. Paulo escreveu em Romanos 8:18: "Eu tenho certeza que as dificuldades desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que Deus vai revelar para nós." Ele tem muito mais para você depois dessa vida do que você pode imaginar. Então aprenda a confiar mais naquele que sabe muito mais sobre a sua vida do que você. Eu sei que é difícil, eu também tenho dificuldade, mas estou aprendendo. Tem hora que eu confio, tem hora que eu vacilo, aí depois que eu vacilo eu vejo que devia ter confiado, aí faço um esforço danado para confiar mais na próxima vez, e assim eu vou lutando e confiando em Deus, porque aprendi que Deus não comete erros. Se pelo caminho eu cair, levanto e continuo, porque cair não é fracassar. Fracassar é parar de tentar. Então continue tentando e continue confiando. É tão difícil começar de novo quando você pensa que já alcançou. É como morrer cada dia. É tão difícil abandonar os sonhos que você criou. E aí você vê que você não é nada, não. É só uma pecinha nessa grande engrenagem. Mas
mas você luta até o fim, tentando ver algo que seja verdadeiro. Deixa ele quebrar você, ele vai refazê-lo, e você vai brilhar com a luz de Deus. Ele é o oleiro, você é o vaso. Deixa ele fazer como ele quer. Não adianta tentar fugir, não há onde se esconder. Somente renda sua vontade a Deus e lhe dê sua vida. Ele sabe exatamente o que está fazendo, e você faz parte dos planos do Mestre. Mas você pergunta por quê, baixa a cabeça e chora, não consegue entender. E aí você vai até seus limites, você já sorri no meio das lágrimas. É o amor dele em você, você já pode partir. O vaso está pronto, deixa ele quebrar você, ele vai refazê-lo, e você vai brilhar com a luz de Deus. Ele é o oleiro, você é o vaso. Deixa ele fazer como ele quer. Não adianta tentar fingir, não há como se esconder. Somente renda sua vontade a Deus e lhe dê sua vida. Deixa ele quebrar você, ele vai refazê-lo, e você vai brilhar com a luz de Deus. Ele é o oleiro, você é o vaso. Deixa ele fazer como ele quer. Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 31996903688. Repetindo, 31996903688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem e que Deus abençoe o seu final de semana.